Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula, a gente vai continuar o nosso projeto da drogaria. Antes de a gente continuar com a parte de programação que nós demos início na videoaula passada, a gente vai criar pelo menos a parte inicial de banco de dados, para que com isso eu consiga dar prosseguimento depois na parte Java. Então, lembrando na videoaula que eu expliquei sobre o MySQL, nós instalamos o Workbench. O Workbench, lembrando, ele nada mais é do que um gerenciador gráfico para trabalhar com o MySQL. Então eu preciso que vocês abram o Workbench. No meu caso, ele já está aberto. Eu vou usar o gerenciador gráfico dele para desenhar as tabelas e a partir daí eu conseguir do desenho gerar as minhas tabelas. Isso é bem fácil e facilita bastante a vida. Então, ao você abrir o Workbench, ele vai abrir dividindo em duas partes. Na primeira parte, ele apresenta as conexões que estão configuradas no Workbench. Então, eu vou usar a mesma conexão que nós já configuramos na videoaula de introdução ao MySQL. Na segunda aba, ele chama de Models. Aqui que vai ficar as modelagens que a gente vai fazer. Então, eu vou clicar no símbolo de mais aqui para dar início a uma nova modelagem. Ao clicar no símbolo de mais, ele vai abrir para nós essa tela que está mostrando aqui. Se você precisar voltar na tela anterior, é só trazer o mouse aqui, ó, nessa casinha, clica, você volta para a tela anterior. Vamos voltar para a nossa modelagem. O Workbench, o legal é nisso, ele vai abrindo várias abas e você pode ir navegando entre as diferentes rotinas que você deseja fazer. Bem, vamos começar então a fazer a modelagem da nossa drogaria. Esse aqui é um gerenciador gráfico para você desenhar um modelo de entidade de relacionamento. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é informar o esquema, ou o que é popularmente chamado o database em alguns bancos de dados. Qual é o nome da base de dados nossa? Eu vou chamar minha base de dados de drogaria, para facilitar até para eu ver. Então, como que eu vou trocar o nome na minha base de dados? Está aqui escrito, ó, MyDB. Eu vou dar 2 cliques nela. Ao dar 2 cliques nela, ela abriu aqui embaixo uma área de edição. É muito comum no Workbench assim, quando você quer editar alguma coisa, você dá um clique duplo, ele abre para você editar. Então eu vou trocar de MyDB, eu vou trocar o nome para drogaria. Pronto. Percebam que aqui já mudou o nome da minha base de dados. Agora eu posso começar a fazer o desenho. Para fazer o desenho, existe essa opção aqui que chama-se diagrama. Add diagrama. Então, se eu der um clique duplo aqui, ele vai abrir para mim uma outra aba onde eu vou desenhar. Então, agora estou com 3 abas ó, aqui em cima. A aba do Home, a aba aquela principal da parte de modelagem, e a terceira aba que ele abriu é a aba para eu fazer os desenhos. Então perceba que aqui na esquerda ele já escreveu, ó, drogaria. Drogaria é o database. Só que ainda não tem nenhuma tabela, não tenho nenhuma view e não tenho nenhuma visão e não tenho nenhuma rotina. Então agora eu vou começar a desenhar nessa área o meu modelo entidade relacionamento. Para a gente começar, eu vou fazer algo bem simples. Eu só vou criar 2 tabelas, porque é o que eu quero mostrar inicialmente na videoaula. Eu quero mostrar um cadastro sem relacionamento e um cadastro onde eu tenho relacionamento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabela. Para criar uma tabela, eu clico nesse botão aqui, ó, que é uma figura de uma tabelinha mesmo, que quando você põe o mouse em cima, ele fala, coloque uma nova tabela. Então você pode simplesmente clicar nela e clicar nessa área aqui. Ou uma forma rápida é apertando a tecla T. Você aperta a tecla T e clica onde você quer adicionar a tabela. T, clica onde você quer criar a tabela. Para deletar, caso, por exemplo, eu vou precisar só de 2 tabelas. A Table 3 eu não vou precisar. Para deletar ela, é só clicar com o botão direito nela e escolher a opção Delete. Bem, vou precisar de 2
tabelas que eu criei aqui. Tem a tabela 1 e tem a tabela 2. Só que, lógico, eu vou ter que colocar nomes mais representativos na tabela 1 e na tabela 2. Basta dar um clique duplo na Table 1. Ao dar um clique duplo na Table 1, ele abre para nós um editor de tabela. Aonde nesse editor de tabela, a primeira coisa que eu vou definir é o Table Name, ou seja, o nome da tabela. Então, o primeiro nome eu vou chamar de fabricante, que vai ser a minha primeira tabela. Aqui nessa área aqui é a área onde você define as colunas. Então, ao você dar um clique, ele abre para você começar a criar colunas. Então, eu vou criar a primeira coluna, vou chamar ela de código. Quero criar outra coluna, ou eu dou Tab ou dou Enter. Então, se eu der Enter, ele vai andando para frente até que ele cria outra coluna. Então, por exemplo, outra coluna vai ser descrição. Aí eu vou configurar para mim algumas propriedades. Percebam que na primeira propriedade ele já marcou APK. O que quer dizer isso? Quer dizer que o código é a chave primária. Ele já marcou para mim a segunda coluna, que quer dizer o quê? Que a chave primária não pode ser nula, ou seja, não pode ser vazia. Vamos também marcar essa opção aqui chamada AI. O AI é o autoincremente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a chave primária vai ser controlada automaticamente pelo banco. Eu não quero digitar a chave primária. Aí ele falou que o código é inteiro, vamos deixar por padrão inteiro. Aí tem o campo descrição. O campo descrição, percebam que ele já não é uma chave, porque é um campo comum. Aqui ele sugeriu varchar 45. O que é o varchar? O varchar é o tipo texto. Se você quiser mudar, é só dar um clique nele e você pode escolher outro tipo, ou você pode também trocar o tamanho. Por exemplo, eu quero o tamanho 50. Pronto. Ele já cria para mim, troca o tamanho. Nesse campo aqui eu vou marcar NN, de Not Null. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para mim que o campo ele não pode ser nulo também, ou seja, que quando o usuário for preencher na tela, ele vai ser obrigatório digitar. Tá, fizemos a tabela fabricante. Agora eu vou dar um clique duplo no Table 2. Aí ele abriu o editor para... Percebam que aqui na esquerda, ó, se eu apertar o sinal de mais, ele já vai e me mostra detalhes. Ele mostra o nome da tabela e o nome da chave primária. Então agora na tabela 2, que eu dei um clique duplo, abriu o editor dela. Aí eu vou chamar ela de produto. Aonde produto vai ser a minha tabela onde vai ficar armazenados os meus produtos. Então, produto. Vou criar daí alguns campos para o meu produto. Vou criar o campo código. O campo código, ele vai ser inteiro, vai ser PK, primary key, vai ser não nulo e vai ser auto-incremento. Vou criar outro campo chamado descrição, que vai ser varchar 50. Ele vai ser não nulo. Vou criar outro campo que vai ser a quantidade. A quantidade eu não posso deixá-la varchar, então eu aperto aqui na combo e escolho o tipo dela. Então quantidade é inteiro, então eu vou escolher o valor inteiro. E quantidade também não pode ser nulo, ou seja, vai ser obrigatório o preenchimento. E por fim, vou colocar o campo preço. Ah, detalhe, pessoal, perceba que eu escrevi na descrição descrical e no preço eu escrevi preco. Por quê? Porque não é bom usar caracteres latinos quando você vai definir nomes em banco de dados. Vou trocar o preço aqui para outro tipo. Percebam que aqui em cima, ó, tem os tipos mais usados, ó. O tipo int, o tipo varchar, o tipo decimal, datetime e blob. O int inteiro, varchar texto, decimal números reais, datetime, o próprio nome diz, é para guardar data e hora, e o blob é para guardar valores binários. Depois ele tem outros, divididos em alguns grupos. Eu vou escolher o preço, o decimal.
Como que funciona o decimal? O decimal eu sou obrigado a informar duas coisas. Eu tenho que informar o total de dígitos que eu tenho no total e o total de dígitos depois da vírgula. Como que é isso? Por exemplo, vamos supor que na minha farmácia o produto de maior preço ele não passa de R$ 999,99. Então eu tenho produtos que custam de R$ 0 até R$ 999,99. Isso quer dizer que eu posso ter preço até 5 dígitos, que são 5 noves. Então eu vou colocar o valor 5, vírgula. Aí desses 5 dígitos eu tenho que falar quantos são depois da vírgula. Então eu vou colocar 2. Ou seja, 5,2 quer dizer 999,99. Então eu tenho 3 casas antes da vírgula, 2 casas depois da vírgula, ou seja, eu tenho um total de 5 números, sendo que 2 são depois da vírgula. Eu vou marcar também ele como não nulo. Pronto, está feito a minha tabela produto. O que falta agora? Falta eu fazer o relacionamento. Para fazer o relacionamento é bem simples. Então eu vou fechar aqui o editor. É só clicar nesse X aqui. E eu tenho aqui ó, os relacionamentos. Ó. Eu tenho 1 para 1, 1 para N, 1 para 1, 1 para N quando são entidades fracas. Eu tenho N para N, ou seja, o que eles chamam de NM. Eu vou pegar esse daqui, ó, o primeiro 1 para N. Esse 1 para N é aquele que a chave primária de um vira chave estrangeira no outro. Então, o que isso quer dizer? Que o fabricante ele vai ter a chave primária do... Falei errado, desculpa. O produto ele vai ter a chave estrangeira como sendo a chave primária fabricante. Como que eu faço isso então? Então, um produto tem vários fabricantes. Ou seja, o produto que vai receber a chave estrangeira. Então eu vou clicar nesse daqui. Eu sempre clico primeiro do lado N. O lado N no meu caso é o lado de produtos. É assim que a gente fala, né? Um fabricante tem vários produtos. Então o lado N é o produto. Então eu cliquei no produto e depois eu clico do lado 1. Pronto, ó. Apareceu aqui um campo marcado em uma coloração vermelha. O que quer dizer essa coloração vermelha? Essa coloração vermelha quer dizer que fabricante código é uma chave estrangeira que veio do fabricante. Então essa garra aqui representa o lado N, esses dois cortados aqui representam o lado 1. Então um fabricante tem vários produtos, um produto tem somente um fabricante. Então essa vai ser a minha modelagem inicial aí para a gente estar trabalhando. Então se você quiser, você pode salvar isso para não perder. Então vamos salvar porque depois eu vou melhorar essa modelagem. É só clicar no File, Save Model. Ou se você quiser, só apertar aqui nesse disquete. Ele vai solicitar para você um nome. Então você pode inventar o nome que você quiser e tá salvando aonde você achar melhor. Então eu vou estar salvando aqui, por exemplo, drogaria. A extensão que ele vai salvar é essa MWB. Salvar. Pronto. Tá salvo o diagrama para quando a gente quiser restaurar. Agora o que falta eu fazer? Se eu voltar aqui na minha conexão, deixa eu voltar aqui, vamos clicar na casinha. É só dar um clique duplo nesse negócio aqui que está escrito Local Instance. Vou clicar nele. Pronto. Ele abriu minha quarta aba. Na quarta aba, aqui embaixo, ó, tem esquemas. Perceba, ó, ele tem um tal de Sakila, Teste e Word. O que são isso? São bases de dados. Ah, Sérgio, mas você não falou que quando eu desenhasse ele ia criar a base de dados? Sim, ele vai criar, desde que você use uma opção. Então vamos voltar para o nosso diagrama. Voltando para o nosso diagrama aqui. O que eu vou fazer agora então? Agora então eu vou basicamente exportar para o banco de dados esse desenho. Para exportar então, a gente vai agora usar uma opção dessa ferramenta de modelagem do Workbench. Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no menu Database.
Vamos clicar aqui no menu Database. No menu Database, eu tenho duas opções. Eu tenho Reverse e tenho Forward. O que é o Reverse? O Reverse é quando você tem a base de dados e quer obter o desenho. Isso é legal quando você já tem uma base de dados pronto e você não tem a documentação dessa base de dados. Às vezes algum DBA foi lá, alterou, esqueceu de alterar a modelagem, você consegue fazer a volta. Então, a partir da base de dados, você gera o desenho. O forward é quando eu tenho o desenho e a partir do desenho eu quero gerar a base de dados, que é o nosso caso. Então, eu vou escolher essa opção, Forward Engineer. Ao escolher a opção Forward Engineer, ele já preencheu para nós com tudo que eu preciso. Ele já falou qual que é a conexão. A conexão é a local, é aquela que nós criamos durante a instalação do MySQL. Ele já colocou qual é o protocolo de comunicação, que é o TCP/IP, através da rede. Ele falou qual que é o IP do banco de dados, que é o localhost. Falou qual é a porta. Falou qual é o usuário. A senha você já preencheu na instalação do MySQL. Então aqui está armazenado esse Store in Vault, porque ela está criptografada. Então, na verdade, eu não preciso preencher nada se você já instalou tudo corretamente o MySQL. Então, eu vou simplesmente pressionar o botão Next. Ao pressionar o botão Next, ele me abre algumas opções para mim. Como é a primeira vez que nós estamos criando, não há necessidade de marcar nada nessas opções. Por quê? O que pode acontecer em algumas situações? Por exemplo, eu criei as tabelas e agora eu quero recriar por cima. Isso vai dar erro. Aí que entra essas duas primeiras opções que são as mais usadas. Essa aqui serve para você deletar uma determinada tabela antes de criar. Isso aqui é muito útil quando você já tem o modelo pronto e você quer sobrepor. Ou se você quer mandar tudo embora e quer criar tudo do zero, todas as tabelas, você marca essa segunda opção. Geralmente eu uso mais dessa segunda opção. Eu pego e marco essa aqui para ele dropar o esquema. O que é isso? Ele vai deletar todas as tabelas do meu banco de dados para gerar todas limpas. No meu caso, como todas já não foi criado nada ainda, eu vou simplesmente deixar nada aqui marcado e vou pressionar o botão Next. Aí ele já apareceu para mim, ó. Ele vai exportar para mim duas tabelas. Quais são as tabelas? O fabricante e o produto. Eu não tenho nenhuma view, não tenho nenhuma rotina, não tenho nenhuma trigger, não tenho nenhum objeto de usuário, ou seja, é só, ele já vou deixar por padrão marcado essa daqui, ó, que é para eu mandar exportar as tabelas. Vou pressionar o botão Next. Pronto, ó. Ele me mostra o script de criação do banco de dados. Se você quiser, você pode salvar o script de criação do banco de dados. No meu caso, eu não vou salvar. Eu vou simplesmente pressionar o botão Next. Por que eu não vou salvar o script? Porque sempre se eu tiver o desenho, a partir do desenho eu sempre consigo gerar isso. Então eu acabo nunca guardando o script. O script é ideal se caso você não tiver o Workbench em alguma máquina e você às vezes vai rodar por um outro editor de texto. Por exemplo, eu uso o HideSQL. O HideSQL também é uma interface gráfica para o MySQL, mas ele não tem um gerenciador visual, gráfico. Ele é simplesmente um editor de texto. Então não adianta você pegar a modelagem e mandar para o Hide que não vai funcionar. Aí você mandaria esse script, que para nós não vai ser necessário. Então simplesmente eu vou pressionar o botão Next. Pronto, ele vai aparecer para mim falando, ó, consegui conectar, consegui executar, consegui ler os dados que foram atualizados, consegui salvar o estado. Pronto, foi feito com sucesso a exportação. Pressionei Close. Como que eu sei se deu certo? Para ver se deu certo, é só você voltar na nossa quarta aba lá e vir aqui olhar. Mas não está aparecendo ainda. É porque faltou pressionar o botão Refresh. O botão Refresh é esse loop aqui que eu estou com o mouse em cima. É só pressionar ele, pronto, está aqui gerado. Ó. A tabela, a base de dados drogaria com as tabelas fabricante e com a tabela produto. Ó. Fabricante,
com a coluna código e a coluna descrição. Ele tem o index, que é a chave primária, que é o código. A tabela produto tem a coluna código, descrição, quantidade e preço, e fabricante código. De índice tem a chave primária e tem a chave estrangeira que nós geramos. Ou seja, ele gerou basicamente um espelho do desenho, mas é isso aqui que o MySQL entende. O MySQL não entende aquele desenho. É isso aqui que o MySQL vai usar na nossa aplicação. O desenho simplesmente é uma forma de você documentar e a partir da documentação você conseguir exportar. Bem, pessoal, para essa videoaula é o que eu queria mostrar. Então, como exercício, eu vou deixar para vocês que vocês criem as tabelas e também tente criar as tabelas do seu projeto. Não vamos esquecer de curtir o vídeo e compartilhar, por favor. Então, a gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais!